paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Nós estamos aqui no cenáculo para revisarmos a lição da Escola Sabatina e, por sinal, muito importante, porque ela trata, gente, da purificação do santuário. Eu queria chamar a sua atenção para um detalhe muito importante nesse momento. Essa doutrina da purificação do santuário, ela está sendo atacada dentro e fora, e atacada com um ataque constante, ininterrupto, que tem mexido com as pessoas. Você que conhece essa mensagem da doutrina do santuário, tenha cuidado, não se deixe levar por essa ordem de ataque, esses instrumentos que têm sido levantados para atacar essa doutrina. Vamos ver uma vez estudar os santos. Vamos estudar aqui sobre, então, a purificação do santuário dentro das profecias de Daniel. Estamos estudando Daniel, as profecias de Daniel, e a lição aqui é a lição número 11, e nós vamos estudar este assunto maravilhoso. O verso áureo se encontra em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, onde nós lemos na palavra o seguinte. Acompanhe comigo, abra sua Bíblia, acompanhe comigo. Olha o que o apóstolo Paulo fala, segunda carta aos Coríntios 5, 10. E lemos assim na palavra, está escrito: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, o meu do corpo, ou bem ou mal. Haverá um comparecimento no tribunal de Cristo, onde vamos dar conta, onde haverá um julgamento, e vamos dar conta daquilo que fizemos no corpo e fora do corpo. Amados, a lição ela propõe e considera algo muito importante para as nossas vidas nos dias de hoje. Ela considera, para nosso entendimento e compreensão, o serviço do tabernáculo de Israel como símbolo e tipo do sacerdócio de Cristo no santuário celestial, e obter uma mais perfeita noção do nosso grande sumo sacerdote em sua tarefa do juízo investigativo, que é o assunto que nós queremos delinear, apresentar para você, que é muito importante e que tem a ver com esta geração, esta última geração na história desse velho mundo de pecado. Nós anteriormente, de forma positiva, demonstramos, quando falamos das 70 semanas, que foram os 490 anos literais, e que essas 70 semanas, esses 490 anos literais, elas estão dentro da grande profecia de Daniel 8,14, que é a profecia dos 2.300 anos também literais. Nós explicamos que aqui 2.300 dias são 2.300 anos, conforme nós falamos dentro da linha profética. Um ano, um dia equivale a um ano. Bem, nós vimos aqui que, uma vez que o período mais curto foi subtraído do mais longo,
E considerando que ambos começaram com o monumental decreto de Artaxerxes, que se deu no outubro de 457 a.C. Eu estou aqui mostrando datas para mostrar a fidelidade da profecia do relato profético, como tem se cumprido cabalmente, de forma maravilhosa, porque se trata da profecia dada por Deus. O período mais curto, portanto, se estendeu até o ano 34, o ano nono. E nós sabemos o que aconteceu no ano 44. Ali foi a morte de Estevão e a rejeição dos judeus, do povo, rejeitando o Senhor Jesus Cristo. E os 2.300 anos se estende até, como aprendemos, como temos estudado, dentro dessa larga profecia, a maior cadeia profética, ela se cumpre em 22 de outubro de 1844. Aqui vale um parênteses. E é justamente esse ponto aqui, decisivo, a origem de um povo que prega a última mensagem, que faz a última advertência e faz também o último chamado. É o surgimento deste povo que é chamado de adventistas do sétimo dia. E aqui, ainda nessa abertura de parênteses, nós queremos dizer que o ataque é ataque de todas as formas, ataque de dentro e ataque de fora, para desacreditar a compreensão larga, clara em termos destas profecias. Amados, o ataque é acirrado. Eu quero chamar a sua atenção, por favor. Não se deixe se envolver por esses ataques. Se mantenha firme naquilo que você recebeu, nessa doutrina santa, abençoada, dada por Deus, tão compreensível para os estudiosos da palavra do assim diz o Senhor. Sabe, queridos, amados irmãos, em todos os sinais proféticos durante o curso de 490 anos, a profecia foi cumprida positivamente. Não tem como desfazer. Ela se cumpriu ao pé da letra. A visão e a profecia têm um selo e o sinete de autenticidade divina. Entenda. Você que já recebeu isso, você que já tenha a compreensão disso, não se deixe se envolver pelos ataques. É tão certo como foi a crucificação de Cristo, vindo a plenitude dos tempos, no meio da 50ª semana. De igual maneira, com toda a precisão, começou a purificação do santuário celestial no tempo indicado, que foi no ano de 1844. Crucifixão de Cristo. Toda essa extensão profética, cada detalhe dela se cumpriu de forma positiva, clara, sem deixar nenhuma dúvida. O Evangelho em miniatura, nós vemos, como foi estabelecido,
depois transferido para o santuário, aliás, para o templo. Tabernáculo móvel, o santuário móvel, depois transferido para o templo. Vemos tudo aquilo que sombra coisas por vir no futuro, que desencaminharia, sem dúvida nenhuma, no cumprimento final dos anos de 1600. Que dois santuários são especialmente mencionados e descritos nas Escrituras? Vamos ver o que diz o Hebreus. Hebreus capítulo 8. Acompanhe comigo. Olha o que diz a palavra, falando do santuário, dos santuários. Hebreus 8, no versículo 2. Nós lemos na palavra, está escrito assim: ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Existe um santuário, um verdadeiro tabernáculo no céu, e não foi o homem que construiu, fundou, mas o próprio Todo-Poderoso, Deus é Deus. Ainda no capítulo 9, verso 1 e 2 diz: olha, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, o que se chama o santuário. Lá no versículo 9 diz o seguinte ainda, está escrito, 8 verso 9, diz assim: não segundo o concerto que fiz com os seus pais, no dia em que tomei pela mão para o tirar do Egito, mas não permaneceram naquele meu concerto, que eu para eles não tentei, diz o Senhor. E no verso 9 do capítulo 9 diz que é uma alegoria para o tempo presente, sim, que é esse santuário aqui na terra, foi feito conforme a descrição divina do que está no céu. Ele é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Era uma alegoria. O santuário que estava aqui, o tabernáculo que estava aqui, era uma alegoria do que estava no céu. Apontava cada detalhe para o santuário do céu. Uma alegoria. Mediante a cerimônia, se dava duas fases, na necessidade do pecador se livrar do pecado. E isso nós vemos em Levíticos, no capítulo 4, versículo 27 a 31, do que ocorria aqui. Vamos falar para Levítico 4, verso 27 a 31. Ele diz assim, está escrito na palavra, olha o que diz. Levíticos capítulo 4, 27 a 21. Capítulo 4, versículo 27 a 31. Diz, lemos o seguinte: e se qualquer outra pessoa do povo da terra pecar por erro, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, e assim for culpado, ou se o seu pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará a sua oferta, uma cabra fêmea sem mancha, pelo seu pecado e pecou, e porá a sua mão sobre a cabeça
da expiação do pecado e degolará a expiação do pecado no lugar do holocausto. Depois o sacerdote, com o seu dedo, tomará o seu sangue e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Todo o resto do seu sangue derramará a base do altar e tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar, o cheiro suave ao Senhor, e o sacerdote fará propiciação por ela e lhe será perdoado o pecado. Aqui está todo o plano, né, da redenção. Morte desse animal, seu sangue derramado, tirado e aspergido nas pontas do altar. Aqui está algo claro, aponta tudo para o plano da salvação de Jesus Cristo, a vinda dele, a morte dele como cordeiro. Sabe que o seu próprio sangue derramado por nós pecadores faz a obra da salvação para nossas vidas. Sabe, queridos, amados, como um terrível intruso do pecado penetrou no coração e no lar. Ele, como um terrível intruso, ele entrou no coração e entrou no lar, a fim de separar de Deus o homem. Aqui, ante o altar do santuário, se fazia completa confissão, e o Senhor perdoava o pecado. Mediante o derramamento do sangue, o pecado do homem era transferido em figura para o santuário. Era transferido para o santuário. Mediante a cerimônia especial, era o tabernáculo terrestre, ou o santuário purificado dos pecados do povo nele acumulados. Não diga aqui como era que era feito. Levíticos fala, ele mostra todos os pontos, passos que aconteciam nessa experiência no tabernáculo ou no santuário. Aqui em Levíticos capítulo 16, verso 7, está escrito na palavra, e nós lemos assim, 16, verso 7. 16, verso 7, está escrito: também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Eram 2 bodes, então eles eram colocados à porta da tenda da congregação. E no versículo ainda 8, 9, 10 diz: e Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. E então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e o oferecerá para expiação do pecado. Mas o bode sobre o que cair a sorte para ser emissário apresentar-se-á vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como um bode emissário. Um bode era sacrificado, o bode do Senhor. O outro bode emissário era levado para o deserto. Entenda, vamos entender aqui. Eles nos atacam por essa compreensão que nós temos, que vamos agora mostrar, dizendo que como é que o bode ia levar os pecados se Jesus é quem levou os pecados para a gente? Só que Jesus, ele levou os pecados daqueles que o aceitaram. Os que não aceitaram, Jesus não pode ter levado os pecados deles, porque não aceitaram o Senhor Jesus. Dá para entender? Ou não?
Aceitamos o Jesus Cristo de fato. E Ele toma nossos pecados. Sua morte é propiciação dos nossos pecados, pagando a nossa dívida. Mas quem não aceitou? Como esses pecados? Onde estão? Aí vem o balde emissário, que é levado para o deserto. O balde emissário aqui, ele simboliza Satanás no deserto, por 1000 anos. Ok? Não vai ficar 1000 anos aqui nessa terra? Tudo pecado. Aqueles que não confessaram que Cristo não expiou, estará sobre ele. Ele que vai levar. E vai morrer eternamente. No verso 29, verso 15 diz, 16, 15 diz: depois degolhará o bode da expiação, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório perante a face do propiciatório. Assim fará a expiação. Versículo 16 diz: assim fará a expiação no santuário, por causa das imundícias dos filhos de Israel, e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados. E assim fará para a tenda da congregação, que mora com eles no meio das suas imundícias. Verso 29 diz: e isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, ao 10 do mês, afligireis as vossas almas, e nenhuma obra fareis, nem o natural nem o estrangeiro que peregrina entre vós. E no verso 33 diz: assim espiará o santo santuário, também espiará a tenda da congregação e o altar, semelhantemente para a expiação do sacerdote e todo o povo da congregação. Uma vez por ano, no auspicioso dia 10 do 7º mês, todos os demais trabalhos eram postos de lado, e a congregação toda, os filhos de Israel, se consagrava a Deus, e o santuário era purificado, e todas as suas manchas de pecado. O sacerdócio de Cristo, que Hebreus ele fala, né, havendo morrido por nós no Calvário, a que posição no céu Cristo ele ascendeu? Ele agora sobe para o céu depois que ele morre por nós. Que posição ele assume no céu? Vamos para Hebreus capítulo 4, verso 14, retornando para lá, para ver o que diz a palavra, o que ela revela, o que está escrito. 4, 14 diz, está escrito: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Hebreus 4, 14. Nós somos sacerdotes agora, depois que Jesus deu a vida por nós. Ele assume também a função de sumo sacerdote e sobe para o céu. Ele entra no santuário. O sumo sacerdote entra no santuário. É o que diz, é o que está escrito na palavra. É o que está escrito aqui. E no capítulo 6, verso 19 diz o seguinte: mas temos uma âncora da alma segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Ele entra no santuário do Senhor Jesus Cristo. Ele entra no interior do véu. E no verso 20 diz, 6 verso 20: onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote,
segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus está no céu como um sumo sacerdote, fazendo uma obra, ministrando uma obra. Tudo que acontecia aqui no santuário terrestre era o tipo do antigo lá no céu. Então, nesse momento, nós temos o sumo sacerdote no céu, fazendo expiação. Isso é muito importante, irmãos. É muito importante. Uma vez que o santuário terrestre, quando contaminado pelo pecado, precisava ser purificado, que coisa era essencial quanto ao santuário celeste? Se o tipo é o antitipo, o que acontecia aqui é o tipo do antitipo no céu. O que diz aqui? Hebreus 9, versículo 22 e versículo 23. Nós lemos assim na palavra. Acompanhem comigo. 9, 22 e 23. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem. Além? Está vendo? De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Que sacrifício melhor? Jesus Cristo, sangue dele. Sangue. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Ele entrou no santuário celestial, não com sangue de bois, mas com seu próprio sangue, para se dar ali a purificação do santuário. Se o tipo e o antitipo tem que ter essas mesmas referências, é o que a Bíblia revela em Hebreus. Sabe? Comparar o serviço anual da purificação do santuário terrestre com a purificação do santuário celestial, aqui no capítulo 9 ainda, no versículo 25 e 26 diz: nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação do século, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Tudo o que acontecia no santuário terrestre apontava para Cristo. E todos os detalhes têm que ser desenvolvidos nesse santuário celestial. Sabe, o grande e único sacrifício foi feito na vida, missão e morte de Jesus Cristo. Quem dera que os homens contemplassem a grandeza desse sacrifício, então poderiam compreender a grandeza da salvação. Falando do dia da expiação, havia um dia da expiação que ocorria uma vez por ano lá no santuário terrestre. Vamos ver os detalhes desse dia da expiação e vamos ver no céu esse dia da expiação também, já que o que acontecia no santuário terrestre deveria acontecer no santuário celestial. Então, vamos para o dia da expiação, que é o Yom Kippur, o dia do juízo, que ocorria uma vez por ano, com o ofício do sumo sacerdote. Em que compartimento do santuário antigo eram feitas as cerimônias diárias,
E onde era realizada a cerimônia do dia da expiação? Hebreus 9, versículo 6 e versículo 7. Nós lemos, está escrito assim: ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo o tempo entravam os sacerdotes no primeiro compartimento, no primeiro tabernáculo, cumprindo o serviço. Mas no segundo só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas. Aqui está o desenrolar, a prática não era feita aqui no santuário terrestre. Diariamente, o sacerdote entrava no primeiro compartimento. E no dia do juízo, do dia de expiação, só o sumo sacerdote é que entrava agora num compartimento, que era o segundo compartimento, onde estava o Shekinah, a presença do Deus vivo. Aquele entrava agora. Vê a relação? Como é tremenda? Quando raiou o grande dia antitípico da expiação, o que aconteceu no Santíssimo, no Santuário Celestial? Vamos para Daniel 7, verso 9. O que diz o profeta Daniel? Vamos para Daniel 7, versículo 9. Daniel 7, verso 9, está escrito na palavra, e nós lemos assim: 7, verso 9. Nós lemos: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chama de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Aqui é uma cena de juízo. Uma cena de juízo. Nós lemos em Daniel 7, verso 9. Agora, quem é conduzido à presença do ancião de dias para ocupar um destes tronos? Daniel 7,13. Nós lemos: e eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Jesus Cristo, o sumo sacerdote, o ancião de dias, Jesus Deus. Como no serviço típico havia uma expiação ao fim do ano, como falamos anteriormente, semelhantemente, antes que se complete a obra de Cristo para a redenção do homem, há também uma expiação para tirar o pecado do santuário. Este é o serviço iniciado quando terminaram os 2.300 dias, ou 2.300 anos. Naquela ocasião, conforme fora predito pelo profeta Daniel, nosso sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo para efetuar a última parte da sua solene obra, purificar o santuário. Eles não acreditam mais nisso. No meio dos mestres e doutores, ensinadores, pastores do movimento adventista, não acreditam que existe uma segunda fase da expiação de Cristo. Primeira fase é a morte dele, e depois a segunda fase a purificação do santuário. Não era assim que acontecia no santuário terrestre? Não era o cordeiro era morto, depois nem era feita a expiação? Era completada a obra? Assim também no céu, mas eles não acreditam. Eles são da mesma ideia dos que não conhecem essa profecia e que não comungam com essa verdade,
que são todos esses movimentos religiosos. Isso não existe. E nos criticam, nos atacam, porque nós ficamos com a Bíblia, ensinamos a palavra conforme está escrito. Isso não existe segunda fase na expiação, mas a Bíblia diz que existe. O tipo é o antitipo, tem a relação. Jesus fez a primeira fase dele para nos salvar, que foi derramar seu sangue. A segunda fase desse plano de salvação é a expiação, a purificação do santuário. Tipo e antitipo. Nós cremos assim porque a palavra de Deus diz assim. Está escrito na palavra. E a serva do Senhor corrobora com isso. Graças a Deus. Amados, amadas, este é o serviço iniciado quando terminou 2.300 dias, ou 2.300 anos. Naquela ocasião, conforme foi aprendido pelo profeta Daniel, nosso sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo para efetuar a última parte de sua solene obra, purificar o santuário. Repito, purificar o santuário. Agora, de quem compõe esta augusta assembleia, que declaração indica que se trata de um júri? Daniel 7:10. Olha o que está escrito, Daniel 7:10. Não lembro da palavra assim. Acompanhe comigo. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram os seus livros. Note que lá no santuário terrestre, note, no Yom Kippur, que era o dia da purificação, no Yom Kippur, nós vimos o que? Estava lá o sumo sacerdote para fazer a purificação do santuário. Ao redor as tribos, as 12 tribos. O sacrifício já tinha sido feito, mas faltava a segunda parte, que era a purificação, que era o Deus dizendo: foi aceito o sacrifício, foi purificado os pecados. Assim é a mesma coisa. O Senhor Jesus, e quando o sumo sacerdote não saía lá da purificação, o povo estava lá. Deus, será que foi perdoado meus pecados? Será que aceitou o sacrifício? Será que o sacrifício foi aceito? Ninguém dizia nada, todo mundo mudo. Mas quando havia purificação do santuário, que o sumo sacerdote, Deus dizia: está limpo, foram purificados. Que ele saía do lugar santo, que as campainhas da sua vestes talares, que sumo sacerdote, elas tiniam uma na outra, que eles ouviam lá do outro lado, ao redor do tabernáculo. Eles pulavam de alegria, se abraçando, e a maior alegria. Era uma semana de festa. A mesma coisa, gente, agora. O Senhor Jesus está fazendo a segunda parte da obra, que é a purificação do santuário. Nós estamos aqui, esperando o resultado. Quando ele terminar a purificação do santuário, ele vai dizer: está feito. O sujo, que se suje mais ainda, e o limpo, que se limpe mais ainda. Aí ele sai. É o que está acontecendo agora, é a purificação do santuário. Começa pela casa de Deus, diz a Bíblia. Começa pela casa de Deus. E quem se compõe, então, tendo a consideração dos inumeráveis milhões de criaturas humanas que na terra têm lutado para vencer o mal, que maravilhosa tarefa é aqui apresentada. As
Escrituras mencionam vários livros da vida, das memórias e do registro do pecado da morte. Perante o tribunal de Cristo, porque uma sessão da corte celeste é de importância capital. Olha o que lemos, olha o que diz a palavra em 2 Coríntios. Vamos ler, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, está escrito na palavra. Paulo escreve aos Coríntios 5, 10. Olha o que diz. Assim, acompanhe comigo, esteja comigo. 5, 10. 2 Coríntios 5, 10. E nós lemos assim. E assim está escrito. 5, 10. Olha o que diz. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. É o que diz a palavra. Não comparecer perante o tribunal de Cristo. O versículo que eu li inicialmente, que foi o verso alto. Amados, nossos atos, preste atenção, por favor. O que diz a serva do Senhor? Olha o que diz a inspiração. Nossos atos, palavras e mesmo os nossos intuitos mais secretos, tudo tem o seu peso ao decidir-se o nosso destino para a felicidade e para a destina. Ainda que esquecidos por nós, darão o seu testemunho para justificar o condenado. Todavia, com pouca solicitude é experimentado com referência àquele registro que deve ser posto sobre o olhar dos seres celestiais. Se pudesse correr o véu que separa o mundo visível do invisível, e os filhos dos homens contemplassem um anjo registrando toda a palavra e ação que eles deverão novamente encontrar no juízo, quantas palavras que diariamente se proferem ficariam sem ser faladas, e quantas ações sem ser praticadas. O grande conflito, página 486, página 487. Agora, que declaração das Escrituras indicam que ou o nome ou os pecados serão apagados para sempre? Apocalipse 3, verso 5, está escrito na palavra. Acompanhe comigo. Apocalipse 3, verso 5. Olha o que diz. 3, verso 5. Lemos assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos anjos. Não é diante de uma trindade, mas vai ser confessado diante do Pai e diante dos anjos. Aqui ainda em Apocalipse nós lemos o seguinte, no capítulo 3, verso 19, nós lemos assim, e está escrito: eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sei pois zeloso, arrepende-te, arrepende-te, arrepende-te. Agora, o que diz a palavra, aqui no versículo 19, o que diz a palavra ainda, em Apocalipse 22, verso 11 e 12, o que está escrito? Nós lemos assim: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Minha gente, estamos vendo um tempo solene, um tempo decisivo, como nunca houve, e os sábios entenderão, diz Daniel no capítulo 12. Será que nós recebemos essa palavra como verdadeira? Essa é a verdade. Estamos perto de casa.
servo do Senhor diz assim: quando professa o povo de Deus, se estiver unido com o mundo, vivendo como vivem os do mundo, e com eles gozando de prazeres proibidos, quando o luxo do mundo se tornar o luxo da igreja, quando os sinos para casamento estiverem a tocar, e todos os olhares para o futuro, esperando muitos anos de prosperidade temporal, subitamente então, como dos céus figura o relâmpago, virá o fim de suas resplandentes visões e esperanças de ilusões. Grande conflito 338, 339. Não se engane, o tempo é muito curto, o tempo é hoje, ainda temos uma porta aberta para entrarmos, que é Cristo. Nós já temos o braço do Todo-Poderoso, do Altíssimo Pai, estendido para salvar. Mas há um juízo acontecendo, que começou pela casa de Deus, e que estamos, sem dúvida nenhuma, conforme os sinais proféticos que estão ao nosso redor, confirmando claramente que estamos para declinar, ou seja, decidir, para tudo nessa terra ser decidido o seu destino. Não resta mais tempo para recalcitrar, a ser indulgente, indiferente. O tempo é hoje. Hoje, se ouvir sua voz, não endureçais os corações. Buscar o Senhor não se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Conhecereis a verdade vos libertará. E nada podemos contra a verdade, a não ser em favor